O Dr. Guilherme Studat, o Barão de Studat, foi uma das mais importantes figuras da história do Ceará, com participação ativa na cultura, na educação, na sociologia, na medicina, na filantropia. O Barão de Studat foi cofundador do Instituto do Ceará em 1887 e da Academia Cearense de Letras em 1894. Ele era membro de várias instituições do Brasil e do exterior. Era uma personalidade reconhecidamente ilustre. Para nós cearenses, ele era uma referência de dignidade. Tanto que na época das secas, era para o Barão de Studat que se endereçavam os donativos. As pessoas de fora do estado, os ricos, os benfeitores, os beneméritos, mandavam entregar ao Barão de Studat as contribuições, os donativos, porque ele era uma figura realmente confiável. Foi um homem que marcou a sua história e a história do Ceará por essa presença destacável, por esse notável desempenho. O Barão era um grande pesquisador. Ele fez um trabalho muito importante pela recuperação da história do Ceará. Ele tinha, ao morrer, 2 arquivos: o arquivo da história do Ceará e o arquivo pessoal. No que ele chamava de arquivo pessoal, particular, foram encontradas as suas correspondências, as cartas que ele recebia e cópias também das cartas que ele emitia. Havia ali, em maior quantidade, a chamada correspondência passiva, mas também havia cópias das cartas que ele enviava. Um grande correspondente dele foi o Capistrano de Abreu. Os dois se corresponderam durante anos. E é muito importante se ver a humildade com que o Barão consultava o Capistrano. Ele perguntava, tirava dúvidas e, sobretudo, a compensação que os dois exerciam sobre o talento, com declarações das capacidades de um e de outro. O Barão, quando morreu, ele tinha vários documentos arquivados. Ele ia atrás, em Portugal, na Inglaterra, em qualquer lugar, qualquer coisa que tivesse referência com a história do Ceará, ele ia buscar. Bárbara, flor do sertão, guerreira do não e do sim. Bárbara, mãe de Tristão, avó de Alencar, do Guarani. Bárbara, olha esse mar, o dragão desse mar é um Davi. Feito você a lutar pelo dom de lutar, pelo porvir. Bárbara, ouve o conselho do velho de Quixeramobim. O sertão vai virar mar e o mar vai virar um jardim. Bárbara, olha essa aldeia tão cheia de ti e de mim. Bárbara, olha esse céu, é o céu do sertão do meu pai. Ai, ai, meu padim, padim, cisso. Liberdade aqui é tudo isso, o Ceará tem disso sim. Ai, ai, meu padim, padim, cisso. Liberdade aqui é tudo isso, o Ceará tem disso sim. Bárbara, olha esse chão como é seco o sertão do sem fim. Lar de Raquel de Queiroz e do Patativa do Cariri. Berço do cego Aderaldo e do tal do amor de Peri Ceci. Luz de Delmiro e Evaldo, Gouveia, Candeia a reluzir. Bárbara, ouve essas ondas de Jericoacoara e Aracati. Olha esses gatos pingados pintados por mestre Aldemir.
Ouvi Humberto Teixeira, doutor do Baião, no bandolim. Bárbara, olha essa flor que é da cor da flor do alecrim. Ai, ai, esse chão fronteiriço, esse amor, esse mar, esse maciço, o Ceará tem disso sim. Ai, ai, esse chão fronteiriço, esse amor, esse mar, esse maciço, o Ceará tem disso sim. Bárbara, veja o clarão dessa luz, redenção dos Martins. Bárbara, luz de Bezerra que trouxe pra terra o fim do fim. Bárbara, Iracema, Graúna do Sol, Curumim. As faustas águas do Nilo que é o Jaguaribe daqui. Terra judia cigana, versão carcamana de pré-pichim. Fogo de berço arabesco, afresco de pilim-pim-pim. Água canoa das fontes dos verdes portais do Fortim. Bárbara olha pro Crato, a princesa de trança e Transcilim. Em 1861, os Estados Unidos viram seu território ser dividido entre os estados do Norte e do Sul, dando início ao conflito civil que seria responsável pela morte de mais de 600 mil pessoas em apenas 4 anos. A guerra ficou conhecida como Guerra da Secessão. O conflito interrompeu o fornecimento de algodão para os mercados europeus, que passou a procurar em outros produtores uma alternativa para o abastecimento. O Ceará, que produzia algodão em uma escala menor, aproveitou a oportunidade e passou a ter destaque na produção e exportação de algodão. No entanto, o que parecia uma alternativa de prosperidade para a província durou pouco. Com o fim da Guerra da Secessão, os Estados Unidos reconstruíram suas fábricas e reestabeleceram sua produção, voltando a liderar a produção mundial e a ditar as leis de comércio nos anos seguintes. O Barão de Studat, em grande medida, ele estava em busca de uma sociedade menos, eu particularmente vejo assim, menos injusta. Guilherme Studat nasceu em 5 de janeiro de 1956, filho do vice-cônsul britânico no Ceará, William Studat, com uma cearense, Maria da Cunha. E o Guilherme Studat é o primeiro filho primogênito desse casal, que constitui a vida aqui no Ceará a partir dessas relações entre o comércio britânico e os fazendeiros cearenses. Começa a estudar no Ateneu Cearense, que era uma famosa instituição de ensino do Ceará, inclusive sendo colega de sala de Capistrano de Abreu, Padre Cícero e de várias outras personalidades cearenses. E cedo se forma em medicina, em 1877, com 21 anos, ele forma-se em medicina pela Faculdade de Medicina da Bahia. Ele começa na Bahia, em Salvador, ainda estudante, uma atuação nos jornais da época, escrevendo artigos,
em prol da questão religiosa, defendendo, contra a separação da Igreja do Estado, que foi um dos temas extremamente debatidos e que derruba, inclusive, o Império. E ele chegou a Fortaleza em 1877, ele volta do curso de medicina. E é o ano que começa a grande seca de 1877, 78 e 79. Ele já vem trabalhar como médico da Santa Casa e vai ser um dos coordenadores dos 10 ou 12 abarracamentos que tinha em Fortaleza na seca de 1877. Mas um ano depois, em 78, ele perde o pai. O William Studart morre em 78, deixando 6 filhos menores, e o Studart vai virar o patriarca da família. Ele assume a posição e a função do pai como vice-cônsul britânico no Ceará, e é a partir dessa atuação como vice-cônsul e como médico que ele vai conhecer várias autoridades cearenses. A relação dele com a cidade, a forma de querer ajudar o povo, tanto que ele recebeu o título de barão pela Santa Sé, acho pelo Leão XIII, todo o apoio que ele deu à população no período das secas, no movimento organizando, recolhendo recursos donativos para a população da seca, fazendo atividades culturais, sempre visando a melhorar as condições dessa população que estava em condições deploráveis numa cidade sem nenhum preparo. Grande parte da população migrava em busca do litoral, das áreas mais úmidas, isso concentrava a população e era um ambiente propício à disseminação de doenças, e aí é o caso das grandes epidemias de varíola. Durante o exercício da medicina, ele era um homem caridoso. Ele era médico, chefe da clínica da Santa Casa de Misericórdia. Ele tornou-se barão, ou ganhou o título de barão, através da Igreja Católica Romana, por conta dos feitos que ele fez, dos feitos que ele realizou em prol dos pobres aqui no Ceará. Quando ele esteve à frente da Sociedade São Vicente de Paulo. Existe em todo o Brasil, em todo o mundo, foi fundada na França, mas o Ceará foi o lugar onde ela mais se destacou, graças ao zelo de muitos cearenses caridosos, entre os quais se destacava o Barão de Studart. Ele entra em 89 e, em 1898, ele assume a presidência do Conselho Metropolitano. Os vicentinos geralmente eram pessoas pobres. E as conferências, que eram muitas aqui em Fortaleza, que ele coordenava a todas, tinha casas e prestava assistência material aos necessitados. Em 10 anos, ele consegue triplicar o número de conferências. Quando eu falo triplicar o número de conferências, isso significa também triplicar a arrecadação de verbas, triplicar o número de pessoas assistidas pela congregação. Eles tinham casas, imóveis, eles davam moradia, eles encontravam um emprego e, efetivamente, quando alguém era assistido, ele era acompanhado pela sociedade, ele era, de uma certa forma, capacitado. Em 1877, o terror se espalhava pelos 4 cantos do Nordeste. A estiagem avançava pela região, matando animais, destruindo colheitas e forçando milhares de sertanejos a se refugiarem nas capitais. As consequências do longo período de seca foram devastadoras. No Ceará, a população da cidade de Fortaleza e Aracati dobraram com a imigração em massa dos refugiados da seca. Estima-se que aproximadamente 500.000 pessoas morreram no Nordeste em decorrência da seca entre os anos de 1877 e 1879. É essa atuação dele que vai dar o baronato.
E é fundamental esse baronato, porque ele vai se constituir agora, todos os documentos pessoais dele, tudo, a partir de então, a partir de 1900, é como Barão de Studart. Então nós o conhecemos como Barão de Studart, e é pela essa atuação na igreja, por isso que essa sociedade é fundamental. A grande preocupação dele era esse papel de médico, né? De ajudar a população, de trabalhar, vai ser médico da pobreza, né? E também esse lado de documentar, né? Registrar e organizar. Ele era muito organizado, os arquivos dele, todas as cartas, né? Eduardo Campos fala que inclusive as cartas mais simples de pessoas do povo, que escrevia pedindo ajuda para pagar uma dívida, de pagar um aluguel, uma afilhada que pediu uma roupa para a primeira comunhão. E essa sociedade também permite, isso é fundamental frisar, a entrada dele em determinadas instituições. Porque até então a igreja ela controlava muitos arquivos. Muitos arquivos históricos pertenciam às igrejas. Então, a entrada dele como militante católico vai permitir com que ele tenha acesso a determinados documentos que outras pessoas não teriam. Frequentou assiduamente os arquivos portugueses, principalmente a famosa Torre do Tombo e a Biblioteca Nacional de Lisboa. Na época que ele esteve lá, ele passava praticamente o dia dentro do arquivo, copiando. Ele pagava do seu próprio bolso para as pessoas copiarem documentos. Acho que naquela época ainda não existiam essas fundações de pesquisa, não. Então eram as pessoas, os interessados, os amigos, eram trocas. Tem carta do Capitão de Abreu mandando documentos para ele, ou de outras pessoas, então ele se correspondia muito. Por isso que é tão importante essas cartas que ele deixou tudo organizado, né? Esses vários cadernos de documentos que fazem com que a gente consiga recuperar a história do Ceará. Ele atuava como na atividade de imprensa e na atividade também da participação intelectual, do circuito intelectual do período. Final do século XIX, o começo do século XX, de fato, Fortaleza teve um destaque do ponto de vista da atividade intelectual. A começar pelas campanhas que aconteceram da década de 70, a Academia Francesa, na década de 80, o movimento abolicionista, o Clube Literário. Algo que o destacou diante dos outros inúmeros talentos intelectuais de Fortaleza no final do século XIX, que é o fato dele poder convergir a sua experiência de homem cristão ligado à Igreja Romana com o cientificismo. Então, essa é a peculiaridade do Barão de Studart, porque nos escritos dele, ele não escreve de modo dogmático, de modo que a teologia, o pensamento da teologia cristã, pudesse interferir diretamente nos textos históricos, sobretudo. Ele não, deixa bem claro ali a marca dele enquanto a preocupação científica de analisar os textos históricos, narrar os textos históricos, narrar os fatos históricos, como no livro Datas e Fatos para a História do Ceará, por exemplo, história sobre o jornalismo cearense, dicionário biobibliográfico cearense. Ali a gente consegue perceber bem qual foi o papel dele, sobretudo enquanto historiador. Sem o Barão de Studart, a historiografia cearense não tinha as dimensões que ela tem atualmente, principalmente no tocante às informações das origens do Ceará. Parte dele que a gente tem acesso a documentos que são fundamentais para se compreender esse processo de ocupação do território cearense. Foi devido à atuação dele como colecionador, como arquivista e uma pessoa que dominava o campo da diplomática também. O estudo da diplomática é um estudo voltado à autenticação de documentos. Então ele conhecia muito de diplomática, ele sabia reconhecer se um documento era original ou não, entendeu? Então, esse domínio dele foi fundamental para que ele reconhecesse documentos que seriam, digamos assim,
originais, inéditos e que foram fundamentais para a gente compreender uma radiografia, digamos assim, uma história mesmo da formação e da ocupação do território cearense. Ele foi um modelo de cearense, como o foi Capistrano de Abreu, no campo também, ambos da historiografia, do amor ao Ceará. Por volta de 1880, as ondas do Mar do Nordeste traziam mais do que a espuma branca à beira-mar. Na época, o comércio marítimo de escravos estava perdendo a força, mas ainda continuava ativo. No Ceará, os jangadeiros se recusaram a transportar escravos para o porto do estado. A revolta, audaciosa para a época, foi uma das primeiras manifestações contra a escravidão em terras cearenses. Os ideais abolicionistas serviriam de inspiração para grupos abolicionistas que foram criados nos anos que sucederam o evento. No dia 25 de março de 1884, o Ceará se tornou a primeira província a abolir a escravidão em seu território. A Biblioteca Provincial do Ceará era ligada ao Gabinete Cearense de Leitura. E há registros das visitas que o barão fazia a essa biblioteca. Lá, já em 79, ele lia um historiador famoso, César Cantu, que escreveu uma obra monumental de 38 volumes da História Universal. E o barão foi várias vezes, cerca de uns 17 vezes, para ler esse livro. Então, assim, ele já tinha um interesse pela história, por essas leituras que ele fazia na biblioteca, né? E aí um dos autores mais lidos, como eu falei, é o César Cantu. E além desse, ele lia os anais da Biblioteca Nacional, ele ia para ler jornais. Assim, as pessoas liam muito romances. As pessoas iam para a biblioteca e para o Gabinete Cearense de Leitura ler romances do 19. Não só mulheres, mas os homens também liam. E o Studart em nenhum momento registra nenhum romance. Todos os registros de leitura que ele fez são ligados à história e religião. O intelectual, o homem de letras do século XIX, ele não vivia apenas de letras, não vivia apenas daquilo que produzia. Até porque se a gente for pensar em termos de circulação de livros, de jornais, era muito caro o livro, era muito caro o jornal e era muito restrito também o acesso. A população de Fortaleza nesse período, grande parte era iletrada. A produção do conhecimento era muito feita por autodidatas, né? Por professores do liceu, que era a grande escola daquele período, né? Pelos membros do Instituto Histórico e Geográfico, da Academia Cearense de Letras, da Sociedade de Geografia e História. Então, eram essas pessoas que produziam conhecimento e que tentavam sistematizar esse conhecimento. Que o mais importante do Barão de Estudo, na geografia do Ceará, ele juntar todos os documentos sobre o Ceará, no que ele considerava a geografia daquele tempo, com base nos referenciais teóricos daquela época, Vidal de la Blache, Hatzel, Humboldt, né, os geógrafos e a partir daí ele organizar essa geografia do Ceará. Foi por encomenda, estava no centenário da independência, a Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro solicitou ao Barão de Studart um livro de geografia do Ceará. Essa preocupação do Barão de Studart de manter, de deixar os documentos na íntegra, de copiar os documentos, de publicar esses documentos, muitos desses foram publicados na íntegra, na revista do Instituto do Ceará, porque ele foi presidente do Instituto, acho que até morrer, né, em 1938. Então isso aí faz com que esses documentos ainda hoje sejam tão importantes. O Instituto, pode-se dizer, é uma continuação da memória do Barão de Studart. Daí nós chamarmos esta nossa instituição Casa do Barão de Studart, porque a ele nós devemos em grande parte
a sobrevivência dele por mais de 100 anos. Para a gente crescer, a gente precisa conhecer. E o que é que a gente precisa conhecer? A colônia. É fundamental estudar a colônia. Por quê? Porque é fundamental entender essa formação do Brasil. Por que o Brasil está nesses movimentos republicanos? E aí é importante também assim, entender que ele está em que momento? Em ondas republicanas. Assim, é um republicanismo que toma conta de muitos desses homens. Assim, não só intelectuais, os jornalistas. A tônica dos jornais é muito nesse movimento republicanista, que engloba não só a instauração da República, quando eu falo isso, mas a própria abolição. E o Barão vai atuar como abolicionista. Ele era um dos membros fundadores da Sociedade Cearense Libertadora, mas que se radicaliza, ele acaba fundando um outro grupo, que é o Centro Abolicionista 25 de Dezembro. O temperamento dele não se coadunava com os chamados libertadeiros. Muitos daqueles libertadeiros, muita gente não sabe disso, tiveram escravos domésticos, poucos anos da abolição da escravatura. Ele foi um trabalhador da causa abolicionista, como poucos. A associação que ele fazia parte libertou dezenas e dezenas de escravos. Vai ser fundamental o quê? As discussões que são geradas no Centro Abolicionista 25 de Dezembro, as ações que vão ser tomadas, a ideia deles de criarem uma solenidade, inclusive que vai ter uma cobertura jornalística. Olha como foi uma coisa tão pensada. A abolição no Ceará, a gente pensa que é um rompante, que eles se reúnem, vamos libertar os escravos. Não, foi uma coisa tão debatida e pensada que tem uma cobertura jornalística do Rio de Janeiro. Tem uma equipe do Rio de Janeiro aqui. Então, se você pensar que essa equipe viajou durante 21 dias num navio a vapor para chegar aqui, é uma coisa que já estava muito bem arquitetada e pensada. Desiludidas com a falta de oportunidades e com a constante seca que assolava o Nordeste no início do século XX, algumas famílias sertanejas seguiram rumo ao Cariri. Elas procuravam pela comunidade Caldeirão, liderada pelo beato Zé Lourenço, afilhado religioso de Padre Cícero. A comunidade tinha como base os preceitos cristãos de fé e de partilha, onde toda a produção era dividida entre seus moradores. E não demorou muito até o movimento despertar a ira dos latifundiários. Acusada de ser uma organização comunista e de abrigar criminosos armados, a comunidade Caldeirão foi arrasada pela polícia e pelo exército. Os médicos do século XIX na Europa também foram pessoas muito importantes, por conta dessa que ele trata, né, do homem, né, e da saúde do homem. E a saúde do homem, quando ele localiza a saúde no meio, então ele vai tratar, tem que medicalizar não só o homem, mas medicalizar o meio e medicalizar a cidade, higienizar a cidade. Hoje, né, os engenheiros sanitários que estão lá ampliando a rede de esgoto, o IDH hoje cada vez mais levanta-se pela a esperança de vida, e a esperança de vida está com a questão de saneamento, de saúde pública, né? Cura, né? Então, não a cura, a prevenção. Então, os médicos do século XIX, ele investe muito na prevenção. Uma representação do que é o Barão de Studart, a concepção dele do 19, ele é essa figura erudita, né, muito ligada a um espírito iluminista, que é em 30, ele está num cemitério de casaca e cartola. E todas as pessoas já estão com os ternos da década de 20, né? Todo mundo está com terno, e ele está de casaca e cartola, com uma bengala. Então é uma imagem já de 1930, como eu falei, que mostra muito como ele estava apegado ainda ao século XIX. Ele tinha uma atuação ainda, uma concepção muito ligada ao século XIX. Ele estava muito mediado também por essa ideia de abolição, fazer uma república. É uma ideia que alimentava esses homens do XIX.
entendeu? E é um momento de fazer com que isso se estabelecesse não só no campo político, mas também no campo cultural e científico. Por isso eles vão fundar várias associações. É um momento também de redes associativas. Se você for contabilizar, a cada mês surgiu uma nova sociedade, surgiu uma nova associação, porque é exatamente essas associações que vão permitir, que vão dar um espaço de que eles discutam, debatam todos esses movimentos que estão acontecendo, né? Então, o Barão de Studat, ele imprimiu sua marca e, diga-se de passagem, você pode ver pela vasta obra dele. Né? Como historiador, como homem de letras, como intelectual, como pessoa pública, e uma preocupação que ele teve especial com a caridade cristã. Isso está presente nas cartas paulinas, no próprio Evangelho de Cristo, e ele, como um cristão católico, ele deixou isso, ficou marca registrada da passagem dele, da vida dele. Responsável por guardar essa história, é o guardião da história e da geografia do Ceará, porque ele guardou, ele coletou documentos, ele viajou pelo mundo afora atrás de documentos, ele se correspondeu solicitando documentos, e a partir desses documentos que ele publicou livros, né, os arquivos dele estão agora abertos ao público no Instituto do Ceará. Tudo isso vai permitir que os alunos, tanto do ensino médio, fundamental, os universitários, principalmente, possam conhecer melhor, porque a gente só ama o que a gente conhece. E eu acho que essa preocupação do Barão de Studat, porque ele amava muito o Ceará. Ele é um ícone da história cearense. E quem conhece a história do Barão se emociona, porque nos dias de hoje, que é tão difícil se cultuar os usos, os costumes, os valores éticos, morais, a honestidade, a responsabilidade, o Barão tinha todas essas qualidades. A coleção Studat para ele, eu acho que é o grande, aquele grande legado que ele, no fim da vida, reconhece como aquilo, embora ele vá ser extremamente criticado como uma pessoa que não usou esses documentos. Né? Claro que uma leitura posterior, as pessoas vão dizer, Studat não soube usar isso para desenvolver e escrever uma interpretação e uma síntese do Ceará. Ele vai ser criticado por isso. Mas é uma pessoa que conseguiu reunir, ou para usar um termo de 19, coligir esses documentos. Ele é reconhecido como tal. E para ele, isso é a grande contribuição, é o grande legado dele, é esses arquivos. A princípio, ele imprimiu a marca dele. Tem que ficar claro isso, que ele imprimiu a marca dele como intelectual, como homem público na sociedade de Fortaleza, do final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. De um dos homens mais altruístas que o Ceará teve.